Olá, seja bem-vindo ao Pele em Pauta dessa semana. Respeitar o tempo de recuperação após a cirurgia bariátrica é tão importante quanto o próprio procedimento. O programa de hoje irá abordar os principais cuidados e as dúvidas em relação a essa cirurgia. A convidada de hoje é a especialista doutora Lícia Lacerda, cirurgiã do aparelho digestivo. Tudo bem, doutora Lícia? Joia, Silvânia. Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, diretamente com as câmeras, a gente estava conversando um pouquinho sobre a incidência, a busca da cirurgia bariátrica no Brasil e no mundo. E aí a doutora estava me explicando que o Brasil já é o segundo na realização da cirurgia bariátrica. E eu gostaria de entender assim, os motivos, quais são os motivos do Brasil estar crescendo tanto? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem seguido um hábito de vida muito menos saudável. A vida está mais corrida, a gente tem menos tempo para cuidar, menos tempo para fazer atividade física, utiliza muito mais o carro do que caminhar a pé, sobe muito mais de elevador do que de escada. Isso sem falar em fast food, alimentos pré-fabricados, menos naturais. Então, a gente opta por vezes alimentar o que é mais rápido, o que é mais prático e não o que é mais saudável. Então, o brasileiro, de modo geral, tem se tornado mais obeso? Com certeza, os índices de obesidade estão crescendo muito, para homens, para mulheres e crianças também, de uma forma alarmante. O primeiro país que na cirurgia bariátrica são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, a gente está seguindo o caminho dos americanos, né? Estamos aí na rasteira. Tá certo. E outro dado interessante que a doutora comentou é que dos obesos brasileiros, uma grande parte ainda não busca a cirurgia bariátrica, apesar dela estar muito crescente. Quais seriam os motivos para ele não buscar? O principal motivo é a desinformação. Apesar com as redes sociais, com televisão, jornal, internet, a gente está conseguindo informar melhor esses pacientes, eles ainda têm muito medo. Saiu uma estimativa recente falando que em torno de 50% dos pacientes que teriam indicação de cirurgia não procuram por causa de medo de falecer durante o procedimento. E até que ponto esse medo ele procede? Assim, ela é de alto risco, mas o que é de maior risco? Permanecer obeso ou realizar a cirurgia? Certamente é permanecer obeso. Antigamente, quando surgiram as técnicas e foram aprimorando, a gente chegava em taxas de mortalidade grandes, até 10% no procedimento, e isso era inaceitável. Sim. Com a melhoria e cada vez mais cuidados de CTI, preparo pré-operatório, técnica operatória melhor, videolaparoscopia, a gente chega hoje em dia numa taxa de mortalidade abaixo de 0,5%. Então, isso é muito aceitável. É uma cirurgia de grande sucesso. Sim, é comparável quase ao risco de uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia. Claro, complicações existem mais, só que a mortalidade caiu demais nos últimos 10 a 15 anos. Perfeito. Só que o paciente obeso ele não para pensar, especialmente o obeso mórbido, com IMC acima de 40, que ele estando nessa faixa, ele tem uma perda de 10 a 15 anos da expectativa de vida. Isso é muita coisa. Muito. E durante a vida dele, ele perde a qualidade de vida. E quando uma pessoa ela deve começar a pensar nessa possibilidade? Em que momento que ela deve procurar informação? A gente começa a indicar a cirurgia bariátrica com índice de massa corporal entre 35 e 40, quando o paciente tem algum problema de saúde ou comorbidade, que a gente chama associado, por exemplo, hipertensão, diabetes, infertilidade, insuficiência cardíaca, problema de pedra na vesícula, qualquer um desses associado a essa obesidade, a gente começa a pensar na indicação. Agora, aqueles pacientes que passam o índice de massa corporal de 40, independente deles terem ou não desenvolvido problemas de saúde associados, a gente tende a indicar a cirurgia. Perfeito. Claro que não é para todo mundo e o tratamento inicial não é a cirurgia. O tratamento inicial é um acompanhamento multidisciplinar com endocrinologista, psicólogo, nutricionista, todo o conjunto, para abordar os vários aspectos causadores da obesidade, e apenas quando esse tratamento ele não é bem sucedido em longo prazo que a gente começa a colocar a cirurgia em plano principal. Entendi. Bom, chegando aqui ao ponto que a gente gostaria muito de abordar, que é a questão assim da condição da pele mesmo após a cirurgia bariátrica, existe algum cuidado, algo que possa ser feito para que essa recuperação e essa pele se torne melhor após a cirurgia?
Sim, na verdade tem dois aspectos muito importantes. A atividade física, que o paciente já deve ter começado a realizar, idealmente antes do procedimento, começado a melhorar a condição cardiorrespiratória. No pós-operatório, essa atividade física, geralmente iniciada dentro de 1 ou 2 meses, vai ajudar tanto no metabolismo, com a perda de peso, quanto a ganhar massa magra e reduzir a flacidez da pele. Porque muitas vezes a flacidez da pele, se o paciente for muito obeso, essa flacidez fica muito acentuada. E é uma preocupação, na hora de tomar uma decisão de fazer ou não cirurgia, o paciente pensa mesmo, né? Assim, será que eu vou precisar também depois de cirurgia plástica para me recuperar, para me sentir bem? Sim, e é relativamente frequente, tanto que a gente fala que não é uma plástica só estética, é uma plástica reparadora. Porque de repente você estava num ponto onde você estava pesando 130, 150, 180 quilos e estava infeliz com a sua autoestima, com o seu visual. Depois você opera e fica com uma dobra de pele que às vezes está chegando, pode chegar até o joelho, né, uma pele flácida, ou então com a mama que a gente chama de pitose, que é uma queda importante, e aí ele em vez de estar insatisfeito com o problema de saúde e com o visual, ele está insatisfeito com o visual, com a flacidez, com a autoestima, por outro motivo. Então isso é real, ao pensar numa uma cirurgia bariátrica, pensar também no como vai ficar, né, o corpo e a pele após. Com certeza. E diante de uma vontade de fazer uma cirurgia plástica, quanto tempo depois da bariátrica é possível se submeter a esses procedimentos mais estéticos? Geralmente o ideal é que a gente espere em torno de 1 ano e meio, que é o prazo para estabilização do peso. O objetivo do tratamento é ter uma perda de peso mais acentuada no início, depois vai reduzindo um pouco, isso é desejável para que o paciente não tenha uma desnutrição grave, e o objetivo a gente chega lá dentro de 1 ano e meio. Nesse período ele tem uma certa desnutrição, então até ele recuperar os nutrientes, estabilizar o peso e descer do índice de massa corporal de 30, que é a partir de onde a gente considera obesidade, os cirurgiões plásticos eles não recomendam a cirurgia quando o paciente está acima de 30, porque os resultados são piores, então a gente espera o tratamento ter o efeito desejado, estabilizar e ter uma recuperação nutricional. Entendi. Porque na cirurgia plástica ele também não pode entrar com anemia, muito enfraquecido, ele tem que estar bem, porque ele perde um pouquinho de sangue também. E a gestação, no caso das mulheres, quanto tempo depois, ou quanto tempo elas precisam esperar para poder engravidar? Idealmente também 1 ano e meio. A partir de 1 ano é menos grave, mas 1 ano e meio que a gente pede para ela ter essa recuperação nutricional. É muito grave se ela engravida antes, porque o corpo está perdendo nutrientes e o fetinho ele precisa de nutrientes para se desenvolver. Então, assim, se ela engravidar antes, o corpo dela e o feto vão estar concorrendo por esses nutrientes. Isso pode ter uma repercussão negativa no feto. Sim. E uma coisa bem interessante que muitos pacientes não sabem é que o uso de pílula contraceptiva oral, ele deve ser evitado no pós-operatório. A gente deve buscar outros métodos, porque dependendo do tipo de cirurgia que você faz, a absorção do contraceptivo ela não é igual. Sim. Então você acha que está protegido e não está protegido. Eu já tive contato com alguns pacientes, né, de cirurgia bariátrica, e o que eu achei mais interessante foi justamente esse processo de tomada de decisão. Deles todos, assim, da grande maioria dizer que foi muito difícil tomar a decisão, quando realizam a cirurgia, se arrependem porque demoraram tanto. Isso é muito comum. É comum? É muito comum. Porque é uma sensação que eu tenho em relação a esses pacientes. A gente vê isso em muito grupo, por exemplo, de Facebook, de cirurgia bariátrica, esse comentário. E outra coisa importante em relação à pele, que o paciente tem que manter, é o acompanhamento com a nutricionista. Ah, sim. Porque se ele descuida, não faz o acompanhamento, porque ele tem um espaço muito pequenininho para alimentar, então ele tem que usar aquele espaço para comer coisas muito nutritivas, senão ele pode ter carência nutricional e isso afeta diretamente a pele. Pode ressecar, descamar, as unhas ficarem fracas, a maioria queixa algum grau de queda de cabelo depois da cirurgia, isso raramente a gente consegue evitar. Mas é possível, com possível cuidados, minimizar. E também recuperar. Ah, não, depois que ele estabiliza o peso, recupera os nutrientes, chega no objetivo, isso vai regularizando. Perfeito, tudo à base de uma boa orientação, né, de um especialista, de um profissional. Isso. Perfeito. Doutora Alice, eu quero te agradecer, foi uma ótima entrevista, muito obrigada por todos esses esclarecimentos.
Eu que agradeço a presença e, se for possível, eu queria aproveitar para fazer um convite. Sim, por favor. A gente está organizando no Hospital Vila da Serra, no sábado, dia 5 de agosto, Sim. no período da tarde, a partir das 13h30, um evento sobre o tratamento da obesidade. Para quem quiser mais informações. Exatamente. Tem algum canal do Facebook ou algum telefone de contato para quem quiser mais informações? Tem um grupo que chama Tudo Sobre Bariátrica e Plástica Reparadora no Facebook. Ele conta com mais de 70 mil pacientes bariátricos no Brasil inteiro. Entrando nesse grupo, é só mandar uma mensagem inbox, faz a inscrição. Está sendo organizado pela Camila, a Rose e o Douglas, que participam ativamente desse grupo, e pela equipe Oncádio de cirurgia. É necessário fazer uma inscrição, mas é uma inscrição gratuita? É uma inscrição, acho que no valor de R$15. R$15, uma taxa. É um valor só mesmo, uma taxa. Um investimento bem legal para ter muita informação sobre esse processo. Fica a dica. Muito obrigada. Obrigada. Esse foi o nosso Pele em Pauta dessa semana. Aguardamos você aqui na BH News no próximo domingo.